Abramos as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3. Vamos seguir com a exposição desta carta. Temos feito isso já há algum tempo. Vamos ao capítulo 3, então, de 1 João. Eu quero fazer a leitura do verso 1 ao 10. E vamos falar um pouco mais dos versos 4 ao 10. Diz-nos assim, então, a palavra do Senhor, por boca do apóstolo João. Diz-nos assim, então: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É recorrente esse tema, este assunto, nestes termos que João usa aqui nestes versos agora. Por diversas vezes na carta onde nós já temos estudado, nós podemos perceber, reparar com muita nitidez que ele está tratando e ele está falando a respeito do pecado. Além de outras questões que ele trata na carta, obviamente, nesse texto ele vai enfatizar esta situação. Mas é interessante também nós observarmos do que já vimos antes e do que veremos ainda adiante, uma coisa que nos chama muito a atenção aqui nesta carta de João. Nos parece algumas vezes que João está mostrando, está falando, está revelando, está identificando os crentes, a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, como gente perfeita, como gente que não peca. Outras vezes ele vai dizer claramente que eles, os crentes, o povo de Deus, portanto nós, pecamos. Eu anotei alguns versos aqui. O versículo 6, por exemplo, que nós lemos: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu. Viver pecando. Sabemos que o pecado é algo que nós cometemos por pensamentos, por palavras, por ações, né? E até é dito que uma omissão é uma ação. Né? Quando não fazemos alguma coisa, quando não fazemos o bem, quando nos omitimos, estamos fazendo alguma coisa, né? Deixando de fazer algo que deveria ser feito. Portanto, ele vai dizer aqui nesse verso 6, todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Nem por pensamento, nem por ação, nem por palavras. No versículo 9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus, que é a divina semente. Portanto, se temos, não podemos viver na prática do pecado, não podemos viver pecando.
desta maneira que acabamos de lembrar, nem por pensamentos, nem por obras, nem por palavras. Mas lá adiante um pouco no capítulo 5, no verso 18, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Portanto, nós estamos vivos, estamos respirando, somos filhos de Deus, então não vivemos no pecado. Obviamente que numa leitura rápida e superficial desses textos aqui, parece que esses versos nos mostram que de fato os cristãos são perfeitos. Por isso disse, uma leitura rápida e superficial. Mas por outro lado, João vai dizer claramente, nessa sua carta, de que os cristãos pecam. E obviamente sabemos disso. Mas ele vai dizer aqui então, no capítulo 1, nos versos 8 a 10, nós já estudamos isso. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essas palavras estão escritas aqui para os cristãos. O nós aqui, nesse versículo 9, é sobre os crentes. É sobre nós. É sobre os crentes para quem João escreveu. E os crentes de todas as épocas. E se nós, portanto, devemos confessar pecados, isto mostra, portanto, é óbvio que pecamos. No capítulo 2, no verso 1 de 1 João, ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui nós vemos, além desta questão que estamos tratando, dizendo, portanto, que pecamos, já que ele vai dizer, se alguém pecar, eu estou escrevendo para vocês, eu estou ensinando a vocês algumas coisas, que se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Então, aqui há uma realidade, por exemplo, que nos encoraja. Se pecarmos, nós não estamos perdidos, porque temos um advogado. Jesus Cristo, o justo. Portanto, o objetivo, de fato, é não pecarmos, mas a realidade é que pecamos. Ainda em 1 João 3, no versículo 2, que vimos semana passada, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos como ele, porque o veremos como ele é. Nós já somos filhos de Deus. Nós já fomos encontrados pelo Senhor. Nós já fomos achados por Ele. Nós já somos e já reconhecemos que somos e fomos o alvo do seu imenso e grandioso e incorruptível amor. Mas ainda nós não somos como Ele. Não somos ainda do jeito que nós deveremos ser. Nós ainda seremos como Ele é. Há um trabalho ainda de santificação. E se ainda há necessidade de purificação, de santificação, é porque ainda pecamos. E por último, quero ir com vocês lá para João 5, 1 João 5, os versos 16 e 17. Eles nos dizem assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Portanto, se alguém ver o seu irmão pecar, mas não um pecado para a morte, isso quer dizer, portanto, que os crentes pecam. Queridos, essa é uma realidade, não só do mundo, das pessoas do mundo, mas uma realidade do crente. Os crentes pecam. Mas o que João quer dizer com pecado aqui? E todos esses textos que nós lemos, ele fala a respeito do pecado.
Como disse, ele fala a respeito de outras questões, mas ele trata do pecado. Quero ver com vocês, vamos repetir a leitura dos versos 6 e dos versos 9 do texto que nós lemos. 1 João 3, 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E o versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A chave para nós compreendermos o que é que João quer dizer aqui, especialmente nesses dois versos, ou nesses dois termos que ele usa aqui, tanto o pecando quanto na prática, ou praticando pecado, é que esses dois verbos eles estão no presente contínuo. E o que João quer dizer aqui é que o verdadeiro crente, o que nasceu de novo, o regenerado, ele não vive continuamente na prática do pecado. Na mente de João é impossível um crente em Cristo Jesus viver pecando continuamente. Nós devemos perceber aqui que João diz é que os cristãos não continuam pecando sem se incomodarem com isso e sem confessarem os pecados cometidos. Os cristãos pecam. As pessoas do mundo pecam. Mas os cristãos verdadeiramente, portanto, só pode ser cristão verdadeiro se nasceu de novo. Ele não continua pecando. E ele se incomoda com o pecado dele. Às vezes parece que se incomoda com o pecado do outro. Mas o crente se incomoda com o pecado dele. Porque habita nele a semente, o Espírito Santo de Deus, que acende a luzinha na sua mente, no seu coração, nele, mostrando: você pecou, você errou, você transgrediu a lei de Deus. O crente em Jesus Cristo se incomoda com isso, com o pecado. Incomoda-se com o pecado, debruça-se diante de Deus, reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, arrepende-se do seu pecado. Ele faz isso. Ele tem essa prática. Isso faz parte do seu DNA agora, espiritual. Os verdadeiros cristãos, eles veem, eles odeiam, eles confessam e eles lutam contra o pecado. E essa percepção em cada um de nós, e esse entendimento na mente, no coração, nas nossas vidas, é cada vez maior. E cada vez mais nós vamos sendo vigilantes quanto a isso, quanto à prática do pecado. E quanto mais nós vamos conhecendo a Jesus Cristo, mais essas percepções vão aumentando em nós. E portanto, quanto menos vamos pecando, mais parecidos com Cristo vamos nos tornando. Não é este o alvo? Sermos como Ele é. Seremos como Ele é. Mas tem um processo todo na terra para isso, que isso aconteça. Santificação. Essa santificação não acontece por acaso nem de qualquer maneira. Essa santificação tem a ver conosco. É nós que temos que nos santificar. É óbvio. O Espírito Santo de Deus nos mostra. Acende a luzinha. Revela-nos a palavra. Nos faz compreender como devemos andar e como não devemos agir. É óbvio que sem o Espírito Santo de Deus não há santificação. Não há possibilidade de nós
percebemos que pecamos. Mas quando percebemos, fazemos o quê? No versículo 9, João diz que a razão pela qual as pessoas regeneradas não continuam vivendo na prática do pecado é que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois é nascido de Deus. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nascido de semente incorruptível. O Espírito Santo é plantado no nosso coração. E, portanto, não podemos viver na prática do pecado se ele, de fato, nos fez nascer de novo. Deus entrou nas nossas vidas. Deus tomou iniciativa e nos fez nascer de novo. Deus colocou em nós a sua semente, o seu Espírito. E está trabalhando em nós para despertar em nós, além de tantas outras coisas, despertar em nós o perigo do pecado, a loucura que é o pecado. Queridos, João está pregando o Evangelho aqui. Mas como pregar o Evangelho para crente? O Evangelho não é só dizer que estávamos mortos nos delitos e pecados e Ele nos deu vida. E pregamos então para quem nunca ouviu sobre isso. O Evangelho é pregar e falar o que João está dizendo aqui. O que é que precisa ser feito depois que somos achados e regenerados, somos feitos novas criaturas? O que é que precisa acontecer? Portanto, queridos, Deus entra primeiro nas nossas vidas. E depois disso é que nós conseguimos e podemos, entendemos, sabemos, tomamos consciência de que podemos superar o pecado. Nós não começamos primeiro a não pecar para depois Deus entrar na nossa vida. Isso não existe. Primeiro Ele entra. Depois a gente passa a agir de acordo com o que Ele tem determinado. O verso 14 do capítulo 3 de 1 João vai nos dizer o seguinte: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aqui já tem outra questão que nós vamos tratar também. Mas, antes de tratarmos mais especificamente disso, o que ele está dizendo aqui? Com relação a essa questão de primeiro Deus age em nós para depois fazermos alguma coisa. É exatamente o que ele vai dizer aqui. Nós passamos da morte para a vida primeiro. Deus nos dá vida primeiro. Deus nos regenera primeiro. Deus éramos mortos dos nossos delitos e pecados, agora Ele nos deu vida. Então passamos da morte para a vida. Antes, isso acontece primeiro. E então depois disso, depois que isso aconteceu, e por causa do efeito disso nas nossas vidas, que é a implantação do seu Espírito em nós, é que nós começamos a amar as pessoas, como nunca fizemos antes. É que nós começamos a agir de acordo com Deus, com o amor de Deus, como nunca fizemos antes. Nós não amamos as pessoas primeiro com o objetivo de sermos regenerados. Não, eu vou amar as pessoas e daí então Deus vai me fazer nascer de novo. Não é assim que funciona. Primeiro nós precisamos experimentar um novo nascimento. E daí passamos da morte para a vida. E consequentemente o resultado é amar os irmãos, amar o próximo. São consequências práticas, atitudes que são vistas nas nossas vidas, como resultado de algo que aconteceu dentro de nós. Tanto para nós sabermos que fomos nascidos de novo, quanto para outros saberem que nascemos de novo. Mas
alguma vez pode surgir aquela pergunta: como é que eu faço para nascer de novo? Como é que eu faço para esse novo nascimento acontecer? Lembra-se da conversa de Jesus com Nicodemos? Então eu tenho que voltar lá ao ventre da minha mãe? Como que é? A resposta simples, ou melhor, talvez não tão simples, né? Mas enfim, a resposta é: você não pode fazer nada para o novo nascimento acontecer. Não podemos fazer nada para nascermos de novo. Nada, nada, nada. A palavra vai dizer: pode um leopardo mudar as suas manchas? Pode um etíope mudar a cor da sua pele? Eles não podem fazer isso, como eu também não posso nascer de novo sozinho, por minha própria conta. Na verdade, eu não vou ter nem terei essa ideia. Eu nem vou querer isso. Eu nem vou imaginar isso, eu nem vou pensar nisso. Se Deus não faz isso por mim, isso nem passa pela minha mente. Isso não tem nada a ver comigo, porque eu estou morto no delito sem pecados. Morto não pensa, morto não age, morto não se mexe, morto não faz nada, morto está morto. Portanto, o novo nascimento precisa acontecer primeiro para que depois nós possamos então crer em Cristo. Para que depois então de crer em Cristo nós possamos amar as pessoas, amar o próximo, amar os irmãos. Primeiro João 5:1 ele vai dizer assim: quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Interessante o tempo verbal aqui, não é? Quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele não está dizendo nascerá. Está dizendo nasceu. É nascido. Já aconteceu. Porque eu só posso crer se eu nasci. Se eu fui nascido de novo, senão eu não vou poder crer. Portanto, se você pensa, o que você pensa a respeito do novo nascimento? Nós podemos afirmar que junto com João, na verdade, ele afirma e nós concordamos com ele, obviamente. O novo nascimento precede a fé. Capacita-nos a termos fé. A Bíblia vai nos dizer que a fé é um dom de Deus, é dada por Deus, inclusive. E a fé vai ser, portanto, uma evidência desse novo nascimento. A fé não é a causa dele, mas é a evidência, é a consequência disso. Agora, por último, meus queridos, se nós queremos saber o que temos que fazer para nos acertarmos com Deus, a resposta é: creia em Cristo. Creia que Jesus é o Cristo. Creia nisso. Confie em Jesus Cristo. Confie que Jesus Cristo cumpriu todas as promessas de Deus e coloque nele, deposite nele a sua única esperança. Então, uma descoberta que podemos fazer aqui com João é: se você crê, e eu, nós cremos em Cristo, nós sabemos, nós temos a certeza de que nós nascemos nele, de que nós nascemos de novo, de que nós fomos regenerados, de que nós fomos feitos filhos de Deus. Se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cristo de Deus, nós nascemos de novo. Se nós não cremos, nós não nascemos de novo. Nós ainda estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E tem mais. Quando nós cremos em Cristo, e nós, portanto, sabemos que nascemos dele, que fomos regenerados, nós sabemos que somos salvos. Atos 16:31 vai dizer exatamente isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não tem outra conclusão. Não tem outra consequência. É esta. Crer em Cristo é salvo. E mais, queridos, nós vamos poder entender que, mesmo quando nós não sabíamos nada, mesmo quando nós estávamos nos nossos pecados,
mesmo quando nós não tínhamos interesse nenhum em Deus, nas coisas de Deus, na Bíblia de Deus, na palavra de Deus, no povo de Deus, nada com relação a Deus, nós não queríamos saber de nada. Deus já estava trabalhando por nós e em nós. Estava se preparando tudo o que era necessário para a nossa regeneração. Na verdade, ele vai ainda nos dizer que desde antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, nos separou, nos amou. E aí nós nascemos nesta terra e nós começamos a viver, andar para lá e para cá, fazer coisas, enfim, vivermos nesse mundo. Nem sabemos. Não temos ciência de quem é Deus, do que é Deus, das coisas de Deus, nada. Não amamos a Deus, estamos contra Deus. Mas Deus já fez, antes da fundação do mundo. Já trabalhou por nós, já pensou em nós, já nos formou, já nos criou, já nos salvou, já nos escolheu, já fez a sua obra em nós e por nós. E fez tudo isso por amor. Amor incondicional. Amor que não se pode medir. Mas vamos lá para o versículo 8. 1 João 3, verso 8. A parte B dele. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Por que Jesus Cristo nasceu? Por que Jesus Cristo veio a esta terra? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, você crê? Conhece Jesus? Jesus Cristo, o Deus encarnado, você crê? Que Deus se fez carne? Jesus Cristo, nascido da Virgem, nascido de mulher, nascido da Virgem, você crê? Jesus Cristo, que andou em obediência a Deus Pai. Jesus, que foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai. Jesus Cristo foi manifestado, Jesus Cristo se manifestou, Jesus Cristo nasceu neste mundo, com este propósito, destruir as obras do diabo. Nós podemos observar, podemos avaliar a profundidade desta ação de Deus e o quanto o pecado é algo que nos arrebenta, nos mata. O quanto que a Bíblia fala a respeito desse negócio chamado pecado, disso que estoura com a gente. A ponto disso ser tão terrível, que fez com que Deus encarnasse em Jesus Cristo e viesse à terra para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo, nada mais, nada menos, são pecados. É o pecado. Ele já disse isso no versículo 5. Olha lá no versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E no versículo 9 ele fala novamente. Perdão, no versículo 8. Enfatiza que Jesus Cristo veio, foi manifestado para destruir as obras do diabo. E nesse contexto aqui, é o pecado, as obras do diabo. A primeira parte do versículo 8 vai dizer assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O que é o pecado? Falando de pecado, João fala de pecado, diversas vezes nesses textos que lemos, fala do pecado, menciona isso.
que é o pecado? O próprio João vai nos dizer, no versículo 4, aqui de 1 João, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado, irmãos e irmãs? É a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus. O pecado é transgredir as leis de Deus. Mais uma vez eu lembro, por pensamentos, por palavras, por atos. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, é o versículo 4. E Deus, portanto, exige que nós nos abstenhamos de fazer o mal. E deseja que façamos sempre o bem. Quando não obedecemos, praticamos um ato pecaminoso. Quando desobedecemos a Deus, quando não obedecemos a sua lei, portanto, transgredimos a lei, nós pecamos. Sejam feitos muitos deles, não é? Em sequência, seja uma vez ou outra, mas toda vez que nós deixamos de satisfazer as exigências de Deus na sua lei, nós pecamos. Irmãos, eu penso que isso é de profunda importância para nós crentes, cristãos. Nós temos isto em mente, que somos pecadores e que transgredimos as leis de Deus e que, portanto, pecamos. Uma das outras provas que temos é que pecamos e que somos pecadores, é que nós quase que invariavelmente detestamos confessar pecados. Nós nem nos lembramos deles. O momento de confissão no culto parece ser a coisa mais terrível que existe. Vou ter que confessar pecado. O que é que eu vou confessar? Eu sou tão bonzinho, eu sou gente boa demais, eu sou bacana, eu sou legal. Tem algum irmão aqui na igreja que não gosta de mim? Eu sou joia. Por que eu vou confessar? Confessar o que eu tenho que confessar? Exatamente essa bobagem que você está acabando de dizer aí, que não tem pecado, que não peca, que é bonzinho. Já começa por aí. Nós precisamos fazer, de fato, uma avaliação e um exercício. Devemos lembrar algumas coisas. Quanto nós confessamos os nossos pecados no nosso tempo devocional? Tempo devocional? Não, sim. Considerando que todos fazemos o tempo devocional, obviamente. Quanto tempo dedicamos para a confissão de pecados? Porque nós detestamos fazer isso. Por um lado e por outro achamos que não temos pecado. E aí vai o que João disse. Se você diz que não tem pecado, você vai fazer de Deus mentiroso. Então é de suma importância nós meditarmos nisso. Nós avaliarmos isso. Em Tiago 2,10, ele registra o seguinte: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. É culpado de quebrar toda a lei. Tropeçou só um pontinho. É interessante nós olharmos para Gálatas capítulo 5, naquele texto muito conhecido, onde Paulo vai falar a respeito do fruto do Espírito. Lembramos-nos muito bem desse texto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas ele para ali? Não. Ele termina dizendo o seguinte: contra estas coisas não há lei. Portanto, se eu amo, se me alegro em Cristo, se participo, se sou pacificador, se sou longânimo, benigno, bondoso, tenho fidelidade, sou manso, domínio próprio, a lei vai me acusar? A lei não vai me acusar.
Mas um pouquinho antes, nos versículos 19, em diante do mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai dizer a respeito das obras da carne. E aí a lei vem e condena aqueles que praticam, aqueles que vivem na carne. É bom sempre nos lembrarmos, queridos, que nós não pecamos somente quando fazemos o que é errado, mas também é pecado quando deixamos de fazer o bem. Deixamos de fazer o bem. Mas o que João está dizendo para nós? Que Jesus Cristo veio ao mundo para nos auxiliar, nos socorrer, nos ajudar a pararmos de pecar. No versículo 1 do capítulo 2 de 1 João, ele vai dizer assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Como é que nós podemos não pecar? Observando a palavra do Senhor. É possível nós não pecarmos. E esse tem que ser um alvo nosso. Esse tem que ser um objetivo nosso. Não pecar. Portanto, João vai nos dizer aqui nesses versos que lemos aqui, hoje, que João mostra, revela o propósito da encarnação do Filho de Deus. O propósito do Natal, de Jesus ter nascido, ter vindo a este mundo. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. O que isso implica, queridos, nas nossas vidas? Por que Jesus veio ao mundo? O que isso significa para nós? Obviamente que, primeiramente, Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados, para nos regenerar, nos tirar da morte, nos transportar, nos dar vida, nos transportar depois para a vida eterna, e enfim, estaremos lá com Ele para sempre. Lá não haverá pecado, nem dor, nem tristeza. Amém. Veio para nos salvar. Mas não é somente este momento de salvar-nos e depois nos dar a certeza do céu. E aí, o que faremos durante essa vida? Enquanto Ele não vier nos buscar. Enquanto Jesus não voltar, já somos salvos. O que faremos agora? João diz que nós pecamos ainda. Então Jesus veio para nos ajudar a pararmos de pecar. Ele veio para que nós não continuássemos pecando. Ele veio e morreu para que houvesse uma propiciação. O que é a propiciação? É um sacrifício substitutivo que aplaca a ira de Deus. A ira foi colocada em Cristo, não sobre nós. Portanto, queridos, se o Filho de Deus, se Jesus Cristo veio nos capacitar a parar de pecar, para destruir as obras do diabo, e se Ele também morreu para que quando pecarmos, haja uma propiciação, a remoção da ira de Deus sobre nós, então o que essas atitudes de Deus em Cristo têm a ver com as nossas vidas? O que tudo isso que Deus fez em Cristo Jesus por nós e aplica-as com o seu Espírito Santo tem a ver conosco no nosso dia a dia? O que isso tem a ver? Em primeiro lugar, queridos, isso deve dar um novo sentido, um propósito claro para nós vivermos aqui nessa terra. Por que vivemos aqui? Qual é o propósito das nossas vidas? Vivemos hoje e até o Senhor Jesus voltar. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Por quê estamos aqui? Por que o sacrifício de Cristo? Em primeiro lugar, queridos, o sentido, o propósito, olhando pelo lado negativo, é simplesmente para nós não pecarmos. Portanto, creio, queridos, que nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, para o seu sacrifício, e Ele morreu naquela cruz para que nós não pecássemos mais. E aí nós temos que estar ligados nisso. Temos que estar com atenção nessas coisas. Não foi o que João escreveu aqui? Eu vou repetir pela terceira vez.
No capítulo 2, no verso 1. Eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. É por isso. E no capítulo 3, verso 8, que nós já lemos, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Negativamente, portanto, é para não pecarmos, e positivamente, no versículo 23 do capítulo 3 de João, diz assim: ora, o seu mandamento é este. É interessante que ele não diz os seus mandamentos, mas diz o seu mandamento. É este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Este texto é praticamente um resumo da carta de João. Para João, as duas coisas estão ligadas: crer em Cristo e amar os outros. Não tem como dizer que somos crentes em Cristo se não amamos os outros. E nós só amamos os outros porque cremos em Cristo. Quem diz que ama os outros, mas não crê em Cristo, esse amor é uma mentira. Não é o amor de Deus, não é o amor verdadeiro, não é o amor incondicional. É um amor interesseiro. É um amor que quer algo em troca. É por isso que ele diz: o seu mandamento é crer em Cristo e amar os irmãos. Juntos, ligados, não há separação disso. Esse é o nosso objetivo. Esse é o propósito da nossa vida. Sendo crentes em Cristo, é amar os irmãos, é amar o próximo. O resumo da vida cristã, queridos, podia ser de fato este: confiar em Jesus e amar as pessoas. Confiar em Cristo, amar o próximo. Esse deve ser o propósito da vida de cada um de nós. Por que viver? Já fui salvo por Cristo. Só estou esperando a volta do Senhor. Mas enquanto Ele não vem, será que Ele vem amanhã? Há 2000 anos a humanidade ou os crentes esperam a volta de Jesus. Será que é amanhã? O ano que vem? Daqui a 10 anos? Será que algum de nós vai ver? Mas enquanto não vem, confiemos em Cristo e amemos os irmãos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos também entender, pelo fato de que pecamos, que, portanto, fracassamos muitas vezes. Não confiamos no Senhor, não amamos os irmãos. Fracassamos, pecamos, erramos. Mas é uma consideração que precisamos fazer dessa verdade que João coloca aqui para nós, de que Jesus Cristo veio para destruir os nossos pecados e perdoar os nossos pecados. Conseguimos não pecar, preste bem atenção nisso, conseguimos não pecar e superamos as nossas fraquezas quando temos esperança de que os nossos pecados serão perdoados. Se não temos esperança de que Deus vai perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, quando nós começamos a lutar contra o pecado, nós desistimos. Vou repetir. Conseguimos não pecar e superamos as nossas fraquezas quando temos esperança de que os nossos pecados serão perdoados. Agora, se não temos esperança de que Deus vai perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, quando nós começamos a lutar contra o pecado, nós desistimos. Por que lutar? Eu sou pecador mesmo. Posso pensar assim.
Muitos de nós avaliamos o nosso comportamento e pensamos em algumas coisas que precisam mudar, pois nós percebemos que são atos pecaminosos e queremos deixá-los para trás. Fazemos essa avaliação? Nós pensamos a respeito disso? As minhas atitudes, os meus atos, algum comportamento meu é um comportamento pecaminoso. Eu chego a fazer essa avaliação? Eu sou honesto comigo mesmo? Melhor, me alimentar melhor, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Tenho que cuidar do meu corpo. Podemos até pensar que isso são coisas banais, não é? Não, mas o templo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Eu preciso me relacionar melhor com o meu cônjuge. Eu tenho observado o meu comportamento com o meu cônjuge? Preciso melhorar? Preciso de fato ser santo nisso? Preciso relacionar melhor com o próprio Deus. Preciso orar mais. Preciso estudar mais a Bíblia. Preciso ter mais e melhor comunhão com os irmãos. Eu faço esta avaliação de comportamento. Eu preciso mais coragem e empenho em testemunhar do Evangelho, pois eu fui chamado para obedecer. É dito para nós ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas não vou, não faço. E argumentos eu tenho muitos para dizer porque não vou, porque não faço. Mas nós lutamos para alcançarmos essas e outras coisas, que com tudo isso nós cremos que agradamos o nosso Deus, porque são coisas que a palavra de Deus nos diz para nós tomarmos cuidado, para nós crescermos, avançarmos, para nós melhorarmos, mas acima de tudo para agradarmos a Ele. Nós estamos lutando para alcançarmos essas coisas, mas somos inclinados a pensar o seguinte: eu peco mesmo, sou um pecador, eu não consigo parar de pecar, então não vou conseguir ir adiante sem falhar nesses objetivos. E aí, já sei que vou falhar, então nem começo. Já sei que não vou orar mais, então nem oro menos, nem começo. Já sei que não vou mais ler a palavra, mais e mais e mais, então não leio. Já sei que vou falhar, alguma coisa vai me impedir, a preguiça, um outro objetivo, um outro compromisso, uma outra prioridade, alguma outra coisa vai entrar no meu caminho, e eu vou desistir mesmo, então já nem começo. Porque é ruim começar uma coisa e parar, né? No meio. Sou um pecador mesmo. Mas aqui é que nós devemos lembrar, portanto, que se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, nós devemos continuar lutando mesmo diante da possibilidade de pecarmos. Nós podemos pecar nesse sentido. Pode acontecer no pecado. Mas nós temos que ter em mente muito mais a certeza do perdão de Deus. E essa certeza deve nos impulsionar a seguirmos adiante. E não a probabilidade de pecarmos deve nos desestimular a seguirmos adiante, a conquistarmos essa vitória diante de Deus. O objetivo, portanto, é nós lutarmos contra o pecado para não pecarmos. Mas se pecarmos, temos um advogado. Por último, meus irmãos, o advogado é o Senhor Jesus, é o Consolador, é o Paráclitos, é o que está ao lado, junto de nós. A implicação, portanto, para as nossas vidas de que Jesus Cristo veio de fato para destruir os nossos pecados e perdoar os nossos pecados e destruir as obras do diabo, é que Jesus Cristo de fato vai nos socorrer nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Ele estará conosco, do nosso lado. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, porque as obras do diabo, o pecado, é fatal. O salário do pecado é a morte. Mas Ele está conosco.
Cristo vai nos ajudar. Cristo nos ajuda a vencer o pecado. Todo instante. A cada dia. 1 João 4, a parte B vai dizer assim: porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo vive. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vive em nós pelo seu Espírito Santo. E Ele é a nosso favor. Ele não é contra nós. Confiemos nele, portanto. Confiemos no Senhor Jesus, no seu poder, na sua graça, nas suas misericórdias, no seu favor, de que ele veio de fato para destruir as obras do diabo, o pecado, para nos dar vida, vida em abundância, para nos ajudar a não pecarmos mais. Isso é viver em novidade de vida, confiando nele, amando os irmãos, amando o nosso próximo, incondicionalmente. Portanto, irmãos, o resumo de tudo, temos um propósito claro para vivermos no dia a dia, lutarmos contra o pecado, confiarmos em Jesus e amarmos os outros. Há a possibilidade de pecarmos, mas se falharmos, isso não deve nos impedir de lutar, porque temos um advogado junto ao Pai. E crermos de fato e de verdade que Ele vai nos ajudar. O Senhor Jesus, que habita em nós pelo seu Espírito, está conosco. Cremos e confiemos nele. Em nome de Jesus. Amém.